Boa noite a todos. Nosso objetivo na disciplina de perícia contábil e arbitragem, tá? É agregar conhecimento sobre o aspecto da perícia contábil para preparar nossos futuros contadores. Eu me chamo Maria Cristina e estarei aqui à disposição, tá? Então, hoje temos como objetivo apresentar para vocês o plano de ensino. Então, o que nós veremos nessa disciplina, né? A princípio, teremos uma introdução, então, quem é o perito, ou com quem, né, quem pode ser um perito, o que ele faz, como ele é remunerado, o que o perito precisa saber, quais os direitos e os deveres desse perito, né? Nós vamos ver o perfil do profissional, qual a estrutura necessária, a parte da ética, parte de prazo. Também vamos fazer uma abordagem sobre a parte de planejamento da perícia, tá? Acho que seria a segunda aula, né? Sobre planejamento. Veremos também as fases do processo. Então, a prova pericial, qual seria a função da prova? Qual é o ônus da prova? Os meios, né, para que se faça a prova. Vamos conceituar o laudo, o parecer, os certificados, relatórios. Então, vamos seguir a estrutura do laudo, a lógica dos quesitos. O plano de trabalho em perícia, né? O conceito do plano de trabalho, teremos o conhecimento da questão, tá? Ou seja, como se familiarizar, né? Como verificar dentro de um processo qual é a questão, ter conhecimento do todo, tá? Então, veremos também o que ocorre e como ocorre. Então, para isso, nós temos que ter o conhecimento dos fatos, né? O que de fato aconteceu naquele, para que tenha aquele processo. O levantamento prévio dos recursos disponíveis para exame. Então, seria, eu tenho o processo, eu sou perita, preciso verificar tudo que eu vou ter que fazer para conseguir fazer, para efetuar esses quesitos, responder esses quesitos. E para isso nós temos que o conhecer o todo, tá? E verificar os recursos que vão ser necessários, né? Para que seja desenvolvido um bom plano de trabalho, para que seja desenvolvido as respostas a todos os questionamentos, né, que seriam os quesitos. Também vamos verificar o prazo da execução das tarefas, né? Então, quais são as fases e quanto tempo leva cada tipo de execução. A acessibilidade aos dados. Como que vamos pegar essas informações? Eu preciso ir até algum lugar, até outra cidade, eu vou ter que me locomover, ou é tudo digital, ou está tudo dentro do processo, e assim por diante, tá? Tendo pleno conhecimento do sistema contábil, nós precisamos adquirir, né, ter confiabilidade nesses documentos. Então, para que eu tenha mais segurança nessa documentação, eu preciso ter conhecimento de como funciona esse sistema, tá? A natureza de apoios, ou seja, quais as pessoas que vão poder te dar apoio, com quem você vai trabalhar, vai ter alguém que vai te apoiar, né? Então, você vai numa empresa, você precisa de algum tipo de informação, quem são essas pessoas que vão te ajudar? E aí, tudo detalhadinho em cada parte, tá? Conteúdo do plano pericial, controles e plano pericial. Em seguida, nós vamos ver o laudo pericial. Então, damos início com o conceito do laudo pericial. Vamos entrar em toda a parte estrutural do laudo. Quais são os requisitos do laudo contábil? Quais são os requisitos das respostas no laudo? Então, para cada item, tem uma técnica, tem uma metodologia a ser seguida, né? Então, cada item nós vamos abordar, tá? Tipos de laudos, os anexos de laudos,
fala anexo, mas também tem os apêndices, né, que são diferentes, os laudos coletivos, os insuficientes, o esclarecimentos de laudo, a entrega do laudo, os limites pertinentes à opinião no laudo. Então, o que seria isso? Quando o perito, né, ele responde, ele faz, né, todas as respostas dos quesitos, nós temos uma estrutura, uma forma a ser seguida para esclarecimento, para entrega, e tem as opiniões. Vai ter depois os assistentes técnicos que vão verificar esses quesitos, né, essas respostas do perito, e vão colocar a opinião, se estão de acordo, se o laudo foi insuficiente, que é o tema anterior, se ele está suficiente, beleza, se não, vão fazer novas abordagens e novos. Ou ele pode entrar no mesmo quesito e pedir mais esclarecimento, ou pode fazer novas perguntas, novos quesitos, tá? Aí sim nós vamos entrar na parte contábil. Então, essa parte que falei para vocês até agora é mais teórica, é baseado em lei, né, nos artigos, na lei. Então, é mais conceitual. E aí nós entramos na segunda fase, na segunda parte, que seria a parte de fraude em contabilidade, mais específico à área contábil. Então, seria a fraude em perícia contábil, diferença, fraude e erro, autoridade e fraude, o conluio na fraude, que seria, entre aspas, né, o parceiro, quem está junto com você ajudando a fraudar. E vamos verificar quais são os tipos de fraude no capital circulante, no ativo permanente, ou seja, na parte do imobilizado, na parte dos recursos não correntes, ou seria a parte do ativo não circulante, né? As nomenclaturas que significam a mesma coisa. Depois vamos para a parte do passivo. Passivo é as dívidas, né? A parte das dívidas, das obrigações, o patrimônio líquido. Vamos verificar fraude no custo, nas despesas. Quais são os vícios documentais? Quais são os vícios de registro? Vícios nas demonstrações contábeis, os defeitos de individuação, defeitos de clareza, de codificação. Então, o nosso objetivo dentro da nossa disciplina seria esse, tá? Espero que gostem do nosso material. Agora eu vou dar início à parte introdutória, tá? Fazer uma introdução em relação ao nosso material. Só um momento. Na parte da introdução ao estudo da perícia, né? Então, nós vamos dar início com a definição, e vamos pegar uma definição bem simples, tá? O que se trata de perícia, né? O que é a perícia? É a habilidade, a destreza, é a vistoria, tá? O exame de caráter técnico e especializado. O que significa isso? Que para ser perito, ele precisa ser especialista na área que atua. Tá? Então, nós vamos ter várias áreas, né, da perícia. Lógico que a nossa vai ser mais focada a parte contábil na segunda parte do nosso material, conforme já disse para vocês, tá? Nós temos também que o perito é aquele que é sabedor ou especialista em determinado assunto. É um esperto, né? Aquele que se acha habilitado para fazer a perícia é aquele que é nomeado judicialmente para o exame ou a vistoria. Então, essa seria o que vocês vão encontrar de mais simples em relação a definição de perito, tá? Na doutrina, a perícia permite esclarecer os pontos controversos nas ações da justiça. Ou seja, nós temos dois lados, o lado do autor, o lado do réu, né? E como vocês vão ver ao longo do material, existe, na verdade, três tipos da verdade, né? A verdade do autor, do réu
e aqui, de fato, ocorre que acaba não se completando. Então, para isso, o juiz precisa da opinião do perito, para chegar o mais próximo possível da verdade de fato, tá? Então, por isso que ele fala os pontos controversos, são os lados. Então, como meio de prova técnica científica, esclarecendo as partes ao juiz. Também temos como conceito pericial, né, que podemos defini-lo como exame de situação ou fato relacionado a coisas e pessoas, praticado por especialista na matéria que lhe é submetida, com o objetivo de elucidar determinados aspectos técnicos. Também pode ser definido como um trabalho técnico-científico sobre os fatos controversos entre as partes é o que o perito do juiz, né, profissional qualificado de confiança do juízo, aplicará uma metodologia sistemática, tá? Precisa e quantitativa sobre os pontos a serem analisados, estruturando assim a sua conclusão pericial. Então, como eu disse a vocês, né, já havia dito, existe toda uma metodologia a ser seguida para vocês poderem fazer essa perícia. Nós temos, assim, é, um impasse, né, que a gente acaba confundindo, tá? Nós temos a perícia, auditoria e fiscalização. Cada um tem a sua definição, cada um tem o seu método próprio de trabalho. Então, a perícia busca, a perícia, né, ela busca a verdade dos fatos a serem comprovados. Então, ela é que vai atrás desses fatos. A auditoria, ela já faz uma certificação dos registros quanto à sua veracidade e quanto à obediência às normas e princípios contábeis. Nós temos auditoria interna, auditoria externa, nós temos a auditoria preventiva, temos auditoria punitiva, né? A preventiva, ela vai verificar e vai alertar os donos da empresa de algum fato que está acontecendo e que não está dentro das normas, não está dentro dos princípios, e solicitar que seja verificado e corrigido. Já a punitiva, não, né? Então, ela já vai verificar se detectado algum erro, alguma falha, ela já vem em consequência não só de ajuste, mas também solicitar que vocês paguem multa, juros e etc e tal. E tem a parte de fiscalização, que já é a parte de controle dos impostos. Eu vejo a perícia como também ela é investigativa, né? Então é muito interessante, é bem gostoso. Então a área da perícia ela pode trabalhar, né, com a contabilidade propriamente dita, a parte de finanças das pessoas físicas e jurídicas, lembra-se, né? Não se confunde, né? Não se mistura, princípio da entidade. Então, nós temos essa parte, a parte administrativa de empresa, né? A parte comercial, industrial, as ONGs, avaliação econômica de bens e direitos, área fiscal, previdenciária, trabalhista. Então, tem várias partes que vocês poderão atuar como peritos, tá? No material que eu coloco para vocês aí no site, né? Que eu vou colocar no material no site tem o link para vocês verificarem, né, as normas, todas as normas brasileiras no FC, tá? CFC, né? Conselho Federal. Então, eu vou colocar isso para vocês também, para vocês pesquisarem, para vocês conseguir visualizar todos os tipos de normas, cada uma, o que compete, né? O que tem, o que ela rege, o que ela determina, tá? De acordo com a norma brasileira, né, de contabilidade ATP 01, tá? A perícia contábil constitui um conjunto de procedimentos técnicos e científicos destinado a levar à instância decisória elementos de prova necessário a subsidiar a justa solução do litígio. Mediante laudo pericial contábil, não, e o parecer, né? Tem o parecer contábil em conformidade com as normas judiciais e profissionais,
a legislação específica no que for pertinente ao caso, tá? O objetivo é estabelecer regras e procedimentos técnicos para a elaboração da perícia contábil. E a finalidade é esclarecer fatos do litígio por meio de exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, avaliação ou certificação. Então, essa seria a finalidade. Então, conjuntos de procedimentos é a metodologia, é o método, né? Como que vai ser feito, tá? E sempre, sempre, sempre a perícia ela tem como objetivo auxiliar a tomada de decisão do juiz, tá? Só um minutinho que eu não. Ah, tudo bem. Conceito de perícia, né? Conjunto de procedimentos técnicos científicos para fornecer elementos da prova. Então, o resultado dessa perícia vai ser o laudo pericial ou é, parecer, até estranho, né? Parecer pericial contábil, tá? Os tipos, nós temos o judicial e o extrajudicial. No caso do judicial, é sobre a tutela da justiça. E o extrajudicial, ele poderia ser arbitral ou estatal, né, e voluntário. Então, arbitral é quando é determinado, né? A estatal é no caso de Ministério Público, tá? Ou ainda voluntário, porque o extrajudicial ele pode ser feito apenas entre as partes, em comum acordo, tá? Então, existe duas pessoas que não estão entrando num acordo e eles fazem uma perícia extrajudicial. Os dois contratam um único perito para levantar a real situação, por exemplo, de uma dissolução de sociedade, sem ter a necessidade de entrar na justiça. Então, também tem isso, tá? A execução da perícia. O perito contador é o responsável pelo laudo, planeja, executa a perícia, tá? O perito contador assistente, ele auxilia a parte contratante. Então, vamos lá, o perito contador, ele, ele é responsável e nomeado pelo juiz. O perito contador assistente, ele auxilia as partes. Que seria as partes? Ele vai ter acesso aos documentos, ele vai ter acesso a tudo, mas um vai defender a parte do assistente, o outro vai defender a parte do autor. E a partir do momento que entra em juízo, né, que é nomeado, o juiz nomeia um perito, o perito ele não tem mais, os advogados não têm mais acesso, eles não têm acesso ao perito. O que vai ter acesso vai ser o assistente, tá? Eles que vão ter o contato direto com o que está acontecendo entre as partes, né? Cada um do seu lado, e dando, ajudando, auxiliando o perito no que for necessário. O termo de diligência é uma forma de você solicitar documentos e informações dentro do processo. Então, existe uma forma correta, né? Que são as diligências, no caso de solicitação da documentação para que seja entregue ao perito para análise. Papéis de trabalho, nós temos o registro de provas, que seria termos, documentos, fotos, né, para fundamentar o laudo e o parecer. A equipe técnica seria a supervisão do perito com profissionais capacitados. Nós temos, né, o porquê acontece isso? Porque nós temos conflitos, né? Nós temos conflito entre pessoas físicas, pessoa jurídica, física com jurídica e assim por diante. E esse conflito, né, pode ocorrer sob diversas formas. Então, algumas coisas que podem acontecer, né? Então, pode ter uma cláusula do contrato que não foi cumprida, pode ter a extinção unilateral, ou seja, uma das partes, né, que não está sendo compensado da forma que deveria, então acaba entrando na justiça. Um direito que foi desrespeitado, uma obrigação não cumprida, entre tantas outras possibilidades, né?
Então, nós temos, entre outras tantas possibilidades, nós temos o caso de contrato, pessoa jurídica, que um dos sócios venha a falecer. Então, dependendo da situação, se faz necessário entrar na justiça para regulamentar a situação, né? Quanto cabe a cada um. Aí as partes vão nomear os assistentes, vai ser solicitada a perícia, vai ser apresentados os documentos, né? Porque um faleceu e tem herdeiros. Então, como que os herdeiros sabem o quanto vale essa sociedade? Então, esse seria, entre tantas possibilidades, uma hipótese, tá? Pode-se definir como método na esfera extrajudicial que trará soluções às controvérsias em que as partes escolhem uma ou mais pessoas chamadas de árbitros para a solução desse conflito. Com uma decisão do Poder Judicial, a decisão dos árbitros é obrigatória, portanto, deve ser cumprida, tá? Isso não tem o que falar. Se for arbitral, é determinado e é exigido, é cumprido. Na arbitragem, há princípios importantes que norteiam, tais como a boa-fé entre as partes, o devido processo legal. Essa parte é bem interessante, né? Porque a gente fala, devido processo legal. O que significa devido? O que significa processo? O que define legal, né? E ele tem que estar perfeitamente ajustado a esse termo, tá? Devido processo legal. A autonomia da vontade, a confidencialidade e imparcialidade do árbitro, livre convencimento do árbitro, motivação da sentença arbitral, autonomia da lei arbitral ou cláusula compromissória e a competência. Bom, na Lei 13.105, entrou em vigor em 16 de março, né, de 2016, também conhecido como novo CPC. É uma seção, na seção número 5, né, apresenta os conciliadores e mediadores judiciais. Porém, no artigo 167 e 168, insere as câmaras privadas e suas normas. Então, o artigo 167, por exemplo, os conciliadores, mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de Tribunal da Justiça ou do Tribunal Regional Federal, que manterá registro de profissionais habilitados com indicação na sua área profissional. Então, existe um banco de cadastro. Então, a partir do momento que você é graduado, pós-graduado, não só contador, né? Contador ainda tem um detalhe, uma parte específica, mas todos podem se cadastrar para ser perito nesse Banco Nacional. É, Depois de preenchido, já já explico sobre a parte contábil. Depois de preenchido o requisito da capacitação mínima, né, por meio desse curso realizado por entidades credenciadas, porque você é graduado, mas não tem certificado de perito. Aí você vai, faz o curso de perito, mas é curso curto, né? Consegue o certificado, se cadastra, tá? A única coisa é que, para contador, além de graduado, mesmo que tenha pós, mestrado, doutorado, ainda precisa uma prova do CRC. Então, você tem que passar nessa prova do CRC para você ser um perito cadastrado para poder fazer a perícia, tá? Que mais? Efetivado o registro, né, poderá ser precedido de concurso público, né? Então, pode ter concurso, enfim, você vai se cadastrar. O tribunal vai remeter ao diretor do fórum a comarca, que assim, quando você é cadastrado e solicita a parte de perito, é tirado uma lista, né, que consta toda de forma, vamos lá, tem um banco. O juiz ele precisa de um perito. Aí ele vai selecionar o perito. Aí depois vai sair uma lista. Essa lista ela vai ser avaliada, vai ser analisada para verificar se não tem algum tipo de, vamos dizer assim, restrição. Tem um termo correto, já já a gente lembra. De restrição, de impedimento, esse é o nome.
para que você atue dentro daquele processo, tá? Mas a partir do momento que foi verificado tudo, você vai ser nomeado, vai ser convidado, nomeado, desde que aceito, você dá continuidade na perícia e depois a gente fala o resto, tá? Então é mais ou menos isso que comenta o parágrafo número 2, segundo parágrafo. Então, do credenciamento constará os dados relevantes para a sua atuação, tais como o número do processo, de que participou, né? Que foi o que eu falei, ele vai ter o histórico. Tudo que você já participou, que você já atuou, o número do processo, se você teve sucesso ou não quando você participou daquele determinado processo. A matéria sobre o qual a gente fala, né, versou a controvérsia, ou seja, qual foi o assunto, qual foi a matéria daquele laudo pericial, e se você teve sucesso ou não, vai ficando tudo registrado, né? Tudo que julga relevante vai ficando tipo um currículo de tudo que você participou, e baseado nisso é que o juiz ele determina, ele aceita ou não você como perito, porque na verdade a distribuição é de forma aleatória, né? Então ela é alternada e aleatória. Então, no banco de dados, né, dos cadastros lá dos peritos, é feito de forma aleatória e depois que sai o sorteio, que é escolhido, é que vai ter essa análise do teu currículo dos processos. Acho que consegui passar. Bom, os dados colhidos serão classificados sistematicamente pelo tribunal e que vai publicar, né? Eles vão publicar e, ao menos anualmente, né, para conhecimento da população e fins estatístico e de avaliação da conciliação, da mediação das câmeras privadas, né, é que vai ajustando. É para que todo ano esse conhecimento, essa sua atuação como perito em algum determinados casos, eles são atualizados. Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados é, se advogados estarão impedidos de exercer a advocacia, tá? Então, no caso de advogados, ele tem que escolher a perícia, né, ou o advogado. O tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores, e se preenchido por concurso público de provas e títulos, observada as disposições do capítulo. No artigo 61, as partes podem escolher de comum acordo o conciliador, o mediador ou a Câmara Privada de Conciliação de Mediação. O conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá não estar no cadastro do tribunal. E aí, o que seria isso? Os assistentes técnicos que eu comentei com vocês. A partir do momento que é escolhido o perito, as partes escolhem os assistentes técnicos, é chamado de conciliador ou mediador também. Inexistindo acordo quanto à escolha do mediador ou conciliador, haverá distribuição entre aqueles cadastrados no registro do tribunal, observado a respectiva formação. Sempre que recomendável, haverá designação de mais de um mediador ou conciliador. Por força da lei, a arbitragem possui diversos efeitos e cria compromissos e confiança entre as partes envolvidas. A Lei 9.307, tá, de 1996, colocou regras para anulação de sentença arbitral. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha nessa situação também, tá? Lá no material que eu vou disponibilizar para vocês, vale a pena dar uma lidinha. É bastante lei, tá, gente? Destaque-se o controle judicial da arbitragem está concentrado os aspectos formais no procedimento, arbitral e não relativo à justiça ou ao conteúdo substantivo, da decisão. Nós temos a parte da convenção, né? A conversão da arbitragem e seus efeitos. Então, a primeira cláusula, ela fala da cláusula compromissória. Então, nasce no momento inicial do contrato principal.
tá? Então, o que diz essa cláusula? Pode estar inserida no próprio contrato ou documento apartado que a ela se refira, tá? Para assegurar a garantia das partes de um eventual desentendimento futuro. Então, essa cláusula é do contrato social, ela tem essa cláusula, né, que fala compromissória, é no caso de ter algum tipo de problema, como que será resolvido, tá? Se as partes já vão nomear um perito de escolha dos dois, ou se não comenta nada. Bom, se não tiver nada, vamos supor no caso de uma dissolução de sociedade, no caso de falecimento da parte dos sócios, vai ser chamado o perito e esse perito ele vai fazer um demonstrativo, um balanço, balanço especial ou de determinação. Então, por isso é interessante essa cláusula contratual. Caso não tenha, já está definido, vai ser dessa forma. Compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem a um litígio e arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. Judicial é o compromisso efetuado para definir questão já ajuizada, tá? Perante o Poder Judiciário. E o extrajudicial é o compromisso efetuado quando não existe ajuizamento do poder. É realizado por meio de escritura pública ou particular e assinado pelas partes perante duas testemunhas. Também tem a parte de extinção do compromisso arbitral, quando o juiz declara a sentença, extingue-se a convenção arbitral, tá? Então, a própria lei da arbitragem tem, no artigo número 2, né, disciplina três situações de extinção do compromisso arbitral. Então, uma seria a renúncia ou recusa, tá? Que parte do hábito antes da aceitação da nomeação, desde que as partes declaradas expressamente não aceitar substituto. O falecimento, né, ficando impossibilidade de dar seu voto, algum do árbitro, desde que as partes declarem expressamente não aceitar substituto. E tendo expirado o prazo a que se refere o artigo número 11, inciso 3º, desde que a parte interessada tenha notificado o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral. Das modalidades. Então, nas modalidades, temos de direito, que seria aqui na qual, né, as partes se submetem às normas jurídicas positivas. As partes podem escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas. Ah, o que significa isso? Vamos supor que aconteceu alguma coisa e você está sendo multado, penalizado por algo que você fez em outro país, tá? Então você pode sim escolher que seja de direito. Você pode ser julgado, escolher que seja julgado pela lei da onde ocorreu a situação, tá? Temos também a modalidade de equidade. Então, aí utiliza o senso de justiça do árbitro, por mais que contrário a alguma previsão legal, né? Então, vão verificar o que é mais justo naquela situação. Lembrando que as partes têm que estar de acordo, tá? A arbitragem que envolve a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade. A intervenção estatal. O termo jurisdição abrange duas definições. Pode, função do Estado, de solucionar litígios e aplicar a lei, no caso concreto, né? E a área territorial, dentro da qual tal poder pode ser exercido. O poder judiciário, através, né, por meio da jurisdição, irá impor o vencido a decisão sobre a questão submetida à apreciação judicial. Bom, e na intervenção, nós temos a solução de conflitos, né, através do Estado, do juiz, e que objetiva preservar
a igualdade das partes, a garantia do direito adquirido, a garantia do direito da ação, o respeito ao direito de defesa, a decisão motivada, a possibilidade de recurso, a garantia do juiz imparcial, a garantia da coisa julgadas. Todas essas garantias objetivam trazer solução de conflito o mais próximo que se considera justo, tá? A perícia é um desses instrumentos capaz de interpretar e analisar criticamente os impactos causados às relações sociais, visando a manutenção das pazes. A solução do conflito de interesse, que se submete ao Poder Judiciário, vai aplicar as bases do direito ao fato concreto e, para tanto, poderá utilizar de conhecimentos técnicos científicos de outras áreas. Então, pode ser a área do direito, por exemplo, e precisar da área da medicina, da engenharia, da contabilidade e assim por diante. Existindo conflito de interesse, levada à esfera judicial, as relações precisarão ser interpretadas, por vezes, de forma técnica para o seu devido esclarecimento. Antes ainda da propositura da ação judicial, o que será a situação ideal? É necessária a interpretação profissional da causa, ou seja, a compreensão dos fatos que originaram o conflito. É de funda importância ter conhecimento de tudo que faz parte do processo, o que está acontecendo. Tem processo de 2, 3 mil páginas. Então, até, né, eu trago para os alunos um processo, eu acho que está beirando umas 2.300 páginas, para a gente ter o conhecimento de todas as fases do processo, né? Então, a princípio, né, estamos na parte de conhecimento do processo, do que se trata, qual é o conflito das partes, né? Então, é por isso que vem essa parte da compreensão dos fatos. A verificação dos reflexos dessa relação jurídica na esfera econômica, contábil, demonstrando quantitativamente o direito que está sendo discutido. Então, não é só você verificar o que está em conflito, mas também ver qual vai ser o reflexo dessa situação. Dessa forma, o trabalho pericial acompanharia o processo, né, dando valor, dando mais valor desde seu início, o que facilitará e por muitas vezes vai acelerar, né, a decisão judicial. É isso. Então, nós temos aqui a parte introdutória, tá? Foi só uma introdução em relação à nossa disciplina de perícia contábil e arbitragem. Até a próxima aula.